Boa noite a todos, me chamo Marcos Moisés, estou aqui no grupo junto com Felipe, com Valdenilson e vou falar um pouco sobre a relação entre o templo e o palácio e também a religião presente ali na Mesopotâmia. Os povos que residiam na Mesopotâmia, ou seja, os assírios, os acários, os caldeus, os sumérios e os babilônios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um Deus. E muitas destas vezes essas divindades estavam associadas a elementos da natureza. É importante também lembrarmos que havia uma relação de padroado. Cada cidade tinha uma divindade principal para ser cultuada. Por exemplo, Marduk, que era o padroeiro de Babilônia, da cidade da Babilônia, instituído, aliás, pelo rei Hammurabi, no primeiro reinado babilônio. Precisamos entender também que o templo ele não era dedicado somente ao culto religioso. Havia ali muitas atividades dentro do templo, dentro das terras do templo. E os sacerdotes, eles eram importantes, organizavam funções, né? Então eles diziam que era que cada um ia fazer ali, ia trabalhar. Eles detinham autoridade sobre as terras do templo, né? Tudo que ia ser produzido ali no templo, os sacerdotes era quem organizava, não é? Somente eles poderiam entrar no templo, adentrar o templo, e eles não trabalhavam, também não trabalhavam. O palácio, a partir do terceiro milênio, ele vai suprimir em partes o poder que era do templo. Então, num primeiro momento, o templo ele é o ápice de tudo. É nele que tudo acontece, não é? Então, o palácio, no primeiro momento, vai ter assim sua importância, mas não vai ser tão acentuada. A partir do terceiro milênio, então, o templo começa a ficar mais... Continua, é claro, tendo influência, mas a influência maior vem do palácio. Precisamos também entender que, na Mesopotâmia, para os povos mesopotâmicos, de origem semita, no Oriente Médio, os chefes de Estado não eram deuses, diferente do Egito. No Egito, o faraó era um deus, não é? Era o próprio Deus que estava ali também junto aos egípcios. Na Mesopotâmia, os mesopotâmicos, os reis mesopotâmicos, os chefes de estado da Mesopotâmia, eles governavam com auxílio de sacerdotes. Por isso que o templo e o palácio caminhavam juntos. Tinham a importância deles era quando estavam juntos. Voltando aqui para a questão do templo, o zigurate, que é uma invenção dos sumérios, ele era muito importante, porque ele deixava os deuses mais próximos. E aqui eu recordo uma história bíblica, não é? Um relato bíblico, que é da Torre de Babel. A Torre de Babel está presente na Bíblia, na história bíblica, está lá no Gênesis, que é atribuído de fato a Moisés, né? Ter relatado essa história, mas que talvez de fato a Torre de Babel tenha existido, mas não tenha sido uma torre em si, mas sim um zigurate. E, inclusive, Heródoto, historiador, ele escreveu sobre. Muito provavelmente Heródoto esteve na Babilônia. E ele relata, ele escreve sobre isso. E sobre a Torre de Babel, que era esse zigurate enorme, né? Que foi construído no reinado de Nabucodonosor II, Heródoto vai dizer o seguinte: ao redor, ao longo das rampas de subida, havia lugares para descansar, enquanto que a última torre tinha em sua sede um magnífico templo, com uma sala na qual havia um enorme leito ricamente decorado. Mais abaixo, outro templo custodiava uma estátua de Zeus e diversos móveis, todos de ouro. Então, muito provavelmente, Heródoto esteve presente e viu, não é? Esteve lá. Havia também ali na Mesopotâmia um grande pluralismo cultural. Então, os babilônios tinham uma forma diferente de conquista. Enquanto os sumérios eles eram conhecidos pela guerra, por serem sanguinários, por dizimarem tudo, os babilônios não. Os babilônios eles iam para aquela cidade, eles conquistavam a cidade. Aqueles que tinham atividades específicas, eles eram levados juntos para a Babilônia, para a sede do Império Babilônico. E lá eles iam desempenhar essas funções. Então os babilônios tinham essa visão diferente. É bem interessante a gente também perceber de como você criar uma imagem de si próprio, isso influi nos outros. Porque as pessoas tinham medo dos sumérios, não é? Pela forma,
pela fama que eles tinham, né, de que chegavam nas cidades, não respeitavam ninguém, matavam todos e levavam o que tinha na cidade e não estavam nem preocupados em levar escravos, mas em sim dizimar, em destruir todos. Já os babilônios, como eu disse, eles tinham essa forma diferente de conquista e tinham esse pluralismo cultural importante. Então, quando Nabucodonosor, né, ele vai trazer cativo o povo hebreu, né, os judeus, vai trazer cativo, ele traz também, vem junto o profeta Daniel, isso pegando o relato bíblico para a gente fazer esse confronto, né, do que está lá escrito, né, relatado na Bíblia, com o que de fato, os fatos que aconteceram, né. Então, ele traz o profeta Daniel, então podemos perceber aí esse pluralismo. Daniel, ele vem, ele é judeu, né, então ele é do povo hebreu, ele vem para lá, tá na corte do rei, né, tá na corte do Império Babilônico, e ele vai interpretar um sonho de Nabucodonosor. Isso é outro fato importante, é mais uma curiosidade, mas que tem interpretações que seguem, de certa forma, a linha de fatos que aconteceram, que sucederam. Que é quando Nabucodonosor sonha com estátua, né? Uma estátua dele, e essa estátua era feita de vários materiais, era enorme. Tinha prata, tinha ouro, tinha bronze, tinha pés de barro e de ouro, se eu não me engane, de ferro e barro, aliás, perdão, né? E que isso remonta, o profeta Daniel interpretou, não é? Mas isso remonta historicamente a alguns fatos que sucederam após a queda do Império Babilônico, quando Ciro Grande ele vai dominar o Império Babilônico, isso logo após a morte de Nabucodonosor. Isso porque ouro, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, prata, que era o peito aqui, era justamente o Império Medo-Persa, que veio e que pegou ali, que pegou justamente e colocou sob seus pés o Império Babilônico, e assim vai se sucedendo. Depois vai ter a Índia também, Roma, né? E por fim, os pés de ferro e barro, Roma vai ser o ferro, né? E por fim, os pés de ferro e barro são justamente quando Roma começa a ser dividida. Então, tem essa série ali de fatos que podem ser confrontados, né? Curiosidade. Voltando para cá. Nabucodonosor é ele que ordena a construção também dos grandes jardins suspensos de Babilônia, que eram extremamente conhecidos, né? Muitos falam sobre isso. E também, outro fato importante, interessante, é a epopeia de Gilgamesh, que conta a história de um dilúvio muito semelhante ao presente na Bíblia. Cabe citar também que esse período em que o povo hebreu ficou cativo em Babilônia, do Império Babilônico, foi importante porque muitos relatos começaram a ser escritos ali também, nesse período, né? E por fim a gente encerra dizendo a importância, né, que é olhar para a história dos mesopotâmicos, dos povos que estavam ali presentes, porque é de uma riqueza muito grande, né? Não dá para a gente abarcar tudo, pegar de fato tudo aquilo que eles contribuíram, mas é muito interessante a gente ver, analisar como esses povos viviam, como era avançada em si também as construções, até mesmo a cultura muito presente ali nesses povos.